Olá! Se a gente parar para pensar por trás de quase toda a máquina industrial aqui no Brasil, existe uma história. Uma história de busca por segurança, uma evolução constante para proteger vidas. E essa história tem um nome: NR12. Hoje, a gente vai desvendar o passado, o presente e o que podemos esperar do futuro de uma das normas mais importantes para a segurança no trabalho no nosso país. Para a gente se guiar nessa jornada, nosso roteiro vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, vamos entender por que a NR12 é tão crucial. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo até as suas origens. Em seguida, vamos investigar a base técnica que deu toda a sustentação para ela e, para fechar, vamos olhar para os desafios e inovações que o futuro nos reserva. Bom, vamos começar pelo começo, né? A importância da NR12. Para entender a força que ela tem, a gente precisa primeiro responder a uma pergunta central. Por que essa norma é tão fundamental assim? E a resposta para essa pergunta, na verdade, está nos números e principalmente nas vidas que são impactadas. A NR12 existe para combater um conjunto de riscos muito específicos que, infelizmente, ainda são uma realidade em muitas indústrias por aí. Pensa só, esses riscos aparecem de várias formas. Máquinas muito antigas, obsoletas, que continuam funcionando, equipamentos que não seguem os requisitos mínimos de segurança, a falta de procedimentos claros e seguros e um ponto que é super crítico, a falta de um treinamento, de uma capacitação adequada. A NR12 nasceu justamente para atacar de frente cada um desses problemas. Ok, a gente entendeu o problema. A pergunta que fica é, como essa norma surgiu para tentar resolver tudo isso? Para responder, a gente precisa voltar um pouco no tempo e explorar as raízes históricas dela. Olha, a semente da NR12 foi plantada lá atrás, na nossa principal lei trabalhista, a CLT. Os artigos 184 a 186 já davam a base de tudo, sabe? Eles proibiam a fabricação e uso de máquinas inseguras e já diziam que o Ministério do Trabalho precisava criar normas adicionais para proteger as pessoas. E essa construção foi acontecendo aos poucos, foi um processo de aprendizado coletivo. Tudo começou com acordos específicos para cada setor. A gente vê aqui o começo em 1995 com as injetoras de plástico. Depois vieram os cilindros de massa, as prensas, até chegar em acordos cada vez maiores e mais abrangentes, como o da indústria metalúrgica em 2002. E esse acordo de 2002, esse merece um destaque especial, viu? Ele foi um verdadeiro divisor de águas, porque mostrou o poder da colaboração em uma escala que nunca tinha sido vista no setor até então. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa união, o que impressiona são os números. De um lado, a Fiesp e 17 sindicatos da indústria. Do outro, grandes federações e 61 sindicatos de trabalhadores. Foi esse esforço gigantesco, essa união de governo, empregadores e trabalhadores, que provou que era possível construir um consenso, e isso, de fato, mostrou o caminho que deveria ser seguido. A colaboração definiu o como fazer. Mas e o quê? De onde veio todo o conhecimento técnico para criar uma norma tão detalhada? A resposta está fora do Brasil, na influência internacional que formou toda a base técnica da NR12. Porque, vamos combinar, não se cria uma norma de segurança tão robusta do nada, né? Ela precisa se apoiar em um conhecimento que já foi consolidado, que já foi testado. Então, de onde o Brasil tirou essa base técnica? Basicamente, a gente pode dizer que a espinha dorsal técnica da NR12 foi importada. A ABNT, nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, fez um trabalho fundamental. Ela traduziu e adaptou normas europeias que já eram referência mundial em segurança de máquinas. Para ficar bem claro como essa ponte foi feita, olha esse exemplo. A norma sobre conceitos fundamentais de segurança. A norma europeia de 1991 serviu de base direta para a nossa NBR de 2000. Foi, na prática, trazer um conhecimento técnico que já estava mais do que validado lá fora. E não foi só essa. Normas sobre parada de emergência, sistemas de comando, proteções físicas, todas elas tiveram origem em normas europeias. Isso garantiu uma base técnica extremamente sólida para a NR12 desde o comecinho. Beleza, com toda essa base histórica e técnica bem estabelecida, a gente chega nos dias de hoje. Vamos agora analisar o presente e o futuro da norma, passando pela modernização dela e pelos desafios que ainda estão por aí. O marco bem recente nessa evolução foi a grande atualização de 2019. E essa portaria não foi só um ajuste, não. Ela foi uma verdadeira modernização. Melhorou a redação para diminuir ambiguidades, incorporou avanços tecnológicos e alinhou ainda mais a nossa NR12 com os padrões internacionais mais atuais.
Hoje em dia, a NR12 funciona como um grande guarda-chuva. Ela define as referências técnicas e os requisitos mínimos para todo o ciclo de vida de uma máquina, desde o projeto até o descarte. E o mais importante, ela não age sozinha, ela se conecta com todo um ecossistema de outras normas, tanto nacionais quanto internacionais. Entender o presente é fundamental, claro, mas a segurança é um alvo em movimento. A tecnologia avança e a norma precisa acompanhar esse ritmo. Então a pergunta que fica é: o que o futuro reserva para a NR12? A evolução da norma não para, e ela se sustenta em 3 pilares. Primeiro, a participação social, por meio da comissão tripartite, que une governo, empregadores e trabalhadores. Segundo, a conjuntura, porque a norma precisa se adaptar ao momento político, econômico e social do país. E terceiro, a tecnologia, sempre incorporando os avanços e as novas normas que surgem. Mas claro, essa evolução não acontece sem obstáculos. Existem desafios constantes, como a complexidade que só aumenta das normas globais, os debates sobre flexibilizar ou não alguns requisitos, e um ponto bem crítico, a necessidade de ter mais engajamento da sociedade e mais conhecimento técnico por parte de quem fabrica as máquinas. E para superar esses desafios, a colaboração continua sendo a principal ferramenta. Um excelente exemplo disso é o Manual de Aplicação da NR12. É um documento super detalhado feito com a ajuda de 19 especialistas que serve como um guia essencial para implementar a norma do jeito certo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão que fica para todo mundo da área. Olhando para a próxima década, a grande questão é: como a gente vai equilibrar a necessidade fundamental de segurança com o ritmo cada vez mais rápido da inovação tecnológica? A resposta para isso é o que vai moldar o futuro da segurança no trabalho.